Bom, nessa segunda aula a gente vai falar sobre algumas forças especiais, tá? Então a gente vai falar sobre a força peso, a força normal, força de tração e força de atrito. Então o que é a força peso? A gente viu quando a gente estudou queda livre que quando a gente larga um objeto aqui na Terra, todo objeto vai cair. Se não houver resistência do ar, todos os objetos vão cair com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade G. Essa aceleração está relacionada com o campo gravitacional da Terra. Ela sempre existe, sempre que existe um campo, existe uma força associada a ele, como eu falei lá, né, do campo elétrico, do campo magnético. E se existe o campo gravitacional, existe a força gravitacional. Então, a força gravitacional, a força peso ou força gravitacional, ela está relacionada com o campo gravitacional da Terra, tá? A gente vai representar ela pela letra P, por causa de força-peso, e ela é sempre dirigida para baixo. Então, se a gente tem um objeto aqui, sobre esse objeto, em qualquer lugar na Terra, vai existir essa força-peso, representada pela letra P, apontando para baixo, ok? Reto para baixo. Se a gente partir da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quando o objeto cai, a força que atua sobre ele é a força-peso. Então, a resultante vai ser a força-peso, igual a massa vezes a aceleração. Quando ele cai, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a definição de força-peso é igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade do local onde ele está. Se ele está na Terra, é a aceleração da gravidade da Terra. Se ele está na Lua, a aceleração da gravidade da Lua e assim por diante. Ok? Diferença entre massa e peso. Isso é muito importante. Massa é a propriedade intrínseca do corpo. Ela não muda em função do local. Ela é a mesma em todo local. Ela é a mesma na Terra, na Lua, em Júpiter, em qualquer lugar. Ela não muda, certo? O peso, sim. O peso é a força associada ao campo gravitacional do local. Ele vai depender da aceleração gravitacional do local. Por isso que ele muda de local para local. Se ele estiver na Lua, ele vai ter um valor, dependendo da aceleração da Lua. Se ele estiver na Terra, ele vai usar a aceleração da Terra, ok? Aí nós temos uma chargezinha ali do Garfield, né? O John diz para ele: você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor? O Garfield está certo, né? Se o John quer que ele perca peso, ele precisa ir para um local onde a gravidade seja menor. E aí o peso vai ser menor. Se ele quer perder massa, aí ele precisa emagrecer, ok? No nosso cotidiano, a gente fala peso como massa, né? Na verdade, o que a gente mede na balança é a nossa massa, certo? Então, massa é propriedade do corpo. Ela não muda se você vai para a Lua, para Júpiter, em qualquer lugar. Ela é a mesma. Ela é dada em quilograma. O peso é a força gravitacional associada ao campo gravitacional do local. Aí, esse vai mudar. Esse vai depender do local onde você estiver. Certo? Peso é força, é dado em Newton também. Exemplo. O Curiosity é o maior dos jipes robôs que a NASA, a Agência Espacial Estadunidense, já mandou para Marte. Comandado por controle remoto, o Curiosity, entre outras funções, avaliará o potencial de Marte para abrigar vida no presente e no passado. Desenvolvido ao longo de 10 anos, o Jeep robô consumiu um orçamento de 2,5 bilhões de dólares, reunindo em seus 900 quilos os equipamentos de pesquisa mais avançados já construídos pelo homem. Em Marte, o Curiosity está sujeito a uma aceleração gravitacional de aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado, diferente da aceleração gravitacional terrestre, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Letra A. A massa do Curiosity é maior na Terra ou em Marte? A massa, como eu falei, massa é uma propriedade intrínseca da matéria. Então, a massa do Curiosity não muda na Terra ou em Marte. Ela é a mesma na Terra e em Marte, certo? Então, a massa do Curiosity é igual.
Resolução. Letra A massa é igual na Terra e em Marte. Massa, propriedade intrínseca, não muda. Letra B. Que peso apresenta o Curiosity na Terra e em Marte? Aí sim, peso é a força gravitacional associada à aceleração da gravidade do local. O peso na Terra vai ser a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade na Terra. A massa do Curiosity é 900 vezes a aceleração da gravidade na Terra, 9,8. Então, o peso dele na Terra é de 8.820 newtons. Em Marte, o peso do Curiosity em Marte vai ser a massa dele, que é a mesma, vezes a aceleração da gravidade em Marte. Então, vai ser 900 vezes a aceleração em Marte, que é 3,7. Então, o peso vai ser de 3.330 newtons, ok? Entende a diferença entre peso e massa? Peso é força gravitacional sempre dirigida para baixo relacionada à aceleração da gravidade do local, ok? Segunda força que a gente vai analisar, força normal. Bom, quando a gente larga um objeto aqui na Terra, ele cai, certo? Mas por que se eu coloco ele em cima de uma mesa, ele não cai? Se eu coloco um objeto sobre uma superfície, ele não vai cair pela força gravitacional, porque a superfície vai fazer uma outra força dirigida para cima, chamada de força normal, ok? Então, a força normal é a força que a superfície faz sobre um objeto para cima e ela é sempre perpendicular à superfície. Por isso o nome normal, perpendicular. Então, a força normal é perpendicular à superfície. Se a superfície é horizontal, a normal está para cima. Se a superfície é vertical, a normal vai estar na horizontal. E se a superfície é inclinada, a normal também vai estar inclinada, sempre fazendo 90 graus com a superfície, ok? E a força de tração, ela vai existir sempre que houver um fio, uma linha, um cabo, qualquer coisa dessa natureza que conecte dois corpos, conecte dois ou mais corpos e que seja composto de um material inelástico, ou seja, que ele não estica, certo? A força entre os dois corpos, ela vai ser transmitida através do fio. Quem vai transmitir a força desse objeto aqui para esse objeto vai ser o fio, ok? Então, a força de tração, ela tá sempre no fio, na corda, no cabo, e sempre apontando do objeto A para o objeto B, do objeto B para o objeto A, ok? Então, aqui nós temos essa situação aqui. Se tiver uma roldana, vai funcionar da mesma maneira. Nesse objeto, a força aponta para o outro. Nesse objeto, ele aponta para o outro objeto. Sempre na corda, sempre apontando de um corpo para o outro, ok? Exemplo. No sistema da figura, os corpos A e B têm massas respectivamente iguais a 5 kg e 15 kg. A superfície onde B se apoia é horizontal e perfeitamente polida. O que significa que é perfeitamente polida? Que não tem atrito, ok? O fio é inextensível e o sistema é liberado a partir do repouso. Admitindo-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Letra A, o valor da aceleração do sistema, e letra B, o módulo da tração que une A e B. A força de tração, ela não tem uma fórmula como a força-peso. A força-peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, só você multiplicar a massa do objeto pela aceleração da gravidade, você tem o peso do objeto. A tração, não. A tração, você vai ter que seguir alguns passos para daí chegar na equação da tração, certo? Esses passos eu chamo de passos para a felicidade, ok? Então, os passos para a felicidade. E qual vai ser a nossa felicidade? A nossa felicidade vai ser resolver um problema de dinâmica, resolver um problema de leis de Newton. O primeiro passo é o passo mais importante.
identificar as forças. Então, você pega o teu sistema, analisa o teu sistema e desenha todas as forças envolvidas. O segundo passo é escrever a segunda lei de Newton para cada corpo que você tenha. Se você tem 1, você escreve para 1. Se você tem 2, você escreve para 2. Se você tem 3, escreve para 3. Terceiro passo, montar um sistema de equação linear se você tiver 2 corpos ou mais. E passo 4, resolver as equações, ok? A gente vai seguir esses 4 passos para resolver esse exemplo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é isso que vocês têm que fazer para chegar na nossa felicidade, que é resolver uma equação, resolver um problema de dinâmica, ok? Então, vamos lá. Nós temos esse sistema aqui. Nós temos o corpo A, que está aqui pendurado por uma roldana ao corpo B. Existe um fio que passa por essa roldana que liga o corpo A e o corpo B. Que forças atuam nesse sistema? E aí, eu peço que vocês observem que quando a gente analisa forças, a gente tem que fazer os corpos separadamente. A gente tem que identificar que forças atuam no A, que forças atuam no B, ok? Então, vamos lá. Primeiros dados. O problema diz que a massa do corpo A é 5 kg, a massa do corpo B é 15 kg. G igual a 10. Nós temos aqui o meu sistema, né? Tem o corpo A pendurado no corpo B. Que forças atuam no corpo A? As forças que vão existir nesses objetos são as forças que eu falei até agora. Peso, normal e tração. Foram essas 3 forças que a gente falou até agora, ok? Então, no corpo A, tem peso? Tem peso. Sempre vai existir a força peso, sempre. E ela sempre é dirigida para baixo. Então, no A vai ter a força peso do A. O que mais que tem no A? O A está ligado por corda. Então, no A, apontando para o B, vai ter a força de tração. Tem normal no A? Não, não tem normal no A porque ele não está numa superfície, ok? Agora, vamos analisar o B. Que forças atuam no B? Tem a força peso, dirigida para baixo, que vai ser o peso do B. Tem a normal do B, porque ele está numa superfície. A normal é dirigida para cima, perpendicular à superfície. E o B está ligado ao A por uma corda. Então, vai existir a força de tração do B para o A nesse sentido aqui, ok? Como é o mesmo fio entre o A e o B, a força de tração A e a força de tração B são iguais, ok? Porque a gente está falando do mesmo fio. Um ponto importante, o sentido do movimento desse sistema aqui vai ser para baixo. Então, a gente vai considerar quem está para baixo positivo, quem está para cima negativo. Então, aqui, por exemplo, peso vai ser positivo e tração vai ser negativo. Primeiro passo da felicidade lá que eu falei, identificar as forças. Identificamos todas as forças aqui, então, acabou o primeiro passo. Segundo passo, segunda lei de Newton, para cada um dos objetos. Então, vamos fazer primeiro para o corpo A. Segunda lei de Newton para o corpo A. Que forças atuam no corpo A? Força peso para baixo, tração para cima. No sentido do movimento é positivo. Então, o peso é positivo e a tração é negativa, ok? Então, a força resultante, que é a soma das forças que tem nesse objeto, que são a força peso e a força de tração, uma positiva, uma negativa. Vai ser igual à massa desse objeto, então é a massa do A vezes a aceleração, ok? Como é que a gente calcula o peso do A? O peso do A é a massa do A vezes o G. A massa do A é 5, o G é 10, então o peso do A é 50 newtons. Substituindo ali, a gente chega nessa equação aqui. 50 menos T igual a massa do A, que é 5, vezes A. Vamos guardar essa equação aqui. E vamos analisar o corpo B, ok? Para o corpo B, a gente tem que fazer uma observação. Note que a força é vetorial. Temos que analisá-las em cada direção. Como na direção Y não há movimento, então observem aqui.
nessa direção aqui, a direção Y, não há movimento. Só vai ter movimento nessa direção aqui. Então, a gente pode ignorar a direção Y e vamos só analisar a direção X, certo? Força é vetorial. Força e aceleração são vetoriais. Como eu não tenho movimento nessa direção, eu posso ignorar essas duas forças, porque elas não vão influenciar no movimento, ok? O movimento vai ser só nessa direção aqui. Então, a força resultante nessa direção, na direção X, igual a massa vezes a aceleração. Nessa direção, eu tenho só a força de tração, e ela está no sentido do movimento, então ela é positiva. Então, a minha resultante vai ser a força de tração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, a força de tração é igual a massa do B, que é 15, vezes a aceleração. Agora, eu tenho duas equações, aquela que a gente encontrou primeiro lá, observando o corpo A, e essa outra equação que a gente achou olhando para o corpo B. Terceiro passo da felicidade, montar o sistema. Então, eu tenho duas equações e duas variáveis. Se eu tenho duas equações e duas variáveis, eu tenho que montar um sistema, certo? Para resolver esse sistema, eu posso somar as duas equações. Quando eu somo as duas equações, a tração está positiva numa equação e negativa na outra equação. Então, elas se cancelam. O que sobra desse lado é 50 e desse lado aqui, 5A mais 15A fica 20A. Isolando A, esse 20 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 50 por 20, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse sistema vai ser de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a questão B pergunta a tração que une o A e o B. Se eu quero a tração, eu posso usar qualquer uma dessas equações, substituir o valor do A que eu achei aqui, que eu vou encontrar a tração. Então, eu vou usar essa segunda equação aqui, T igual a 15 vezes A. Então, T igual a 15 vezes a aceleração que nós achamos de 2,5. Então, a tração vai ser de 37,5 newtons, ok? Lembrem dos passos da felicidade. É o que a gente vai usar sempre para resolver os problemas de dinâmica. Primeiro, identificar as forças. Analisar todas as forças que estão atuando sobre esse objeto. Segunda lei, segundo passo, é escrever a segunda lei de Newton para cada um dos objetos. Depois a gente monta um sistema linear e resolve as equações. Ok? Muito bem.